Ele pegou mal. Estamos mesmo. Preciso fazer um intervalo Agora, aqui. dentro de campo ele é bom treinador, ótimo treinador e reconhecido e elogiado por todos pela campanha que ele fez no Corinthians. Isso é verdade. Vou pro intervalo Desse rápido. jeito. Mas assim, o fato é, e esse é outro ponto que para mim é indiscutível, que o Flamengo contratou um excelente treinador, um treinador com a capacidade de tirar, eu acho, muito mais do Flamengo do que o Flamengo vinha mostrando. É o nível. Salve, salve, nação. Saudações, rubro-negra. Nação, vambora reagir aqui mais um vídeo, né? Que eu tô trazendo pra vocês aí. E uma pergunta é o seguinte, que tá circulando na internet aí, né? Será que essa personalidade forte e sincerão do VP pode acabar afetando de uma forma negativa dentro do elenco? E como que o elenco vai receber o Vitor Pereira no primeiro dia de apresentação e de treino, né? Então isso para os comentaristas debater aqui, né? Então quero saber a tua opinião. Esse jeito sincerão dele vai acabar pegando meio negativo dentro do elenco, né? De uma forma negativa. Então quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Então vamos embora pro vídeo aí, nação. Deixa o like, a sua inscrição para ajudar o canal. Eu quero dar os créditos à ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. E vamos embora pro vídeo. Tamo junto. É nóis. Vitor Pereira. Nosso Vitor Pereira, o homem que não tem papas na língua, que chega na coletiva, cita nomes, treino. Brother do Duílio. Brother do Duílio. Duílio tá cheio de amor para dar pro Vitor Pereira, né? A gente viu ontem na Pra quem coletiva. não sabe, o Corinthians perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e o Duílio levou no vestiário um contrato para ele. Você sabe disso? Sim, isso foi Levou e falou, perdemos para o maior rival, mas está aqui o contrato de mais um ano para você assinar. Quer. E ele se assustou, falou, como é que perdemos para o maior rival? O senhor está querendo renovar o meu contrato? Ele falou, sim, pelo trabalho, não é pelo jogo. Confiança. Acho que por isso que sempre é melhor você ser transparente, ser claro, mesmo que vá doer no primeiro momento, mas depois ele, Isso aí. na minha opinião, ele quis fazer uma média, na minha opinião, sendo bem claro, até que é um caso delicado, que é um caso de família, de doença, da sogra. Ele quis fazer uma média. Não vou recusar o Corinthians. Vou falar isso. Deu uma declaração infeliz, porque a realidade não é essa. Porque se ele está voltando para o Flamengo... É porque... 12 dias depois. Exatamente. William, e para um treinador que é o comandante e que tem que tomar decisões difíceis, vai chegar no Djalma. Djalma, eu não vou te botar hoje, porque taticamente aqui, mas continua trabalhando que a tua chance vai voltar. Cara, se tu não falar a verdade, tu vai estar empurrando um problema com a barriga e ele vai crescer ainda mais. Então, se o cara como treinador, ele tem que ter essa frontalidade, ele tem que ter a coragem de falar abertamente. E o que o Djalma falou, se ele não fosse ficar no Corinthians, ele tinha que dizer, cara, eu não quero ficar porque eu tenho uma proposta melhor. Você tá falando de transparência, né? Porque eu não quero, não é obrigado. Cumpri meu contrato, era um ano, cumpri meu contrato. Fiquei aqui, assinaram um ano, fiquei aqui um ano. Como se não tivesse bom, vocês não renovariam comigo e tranquilo. Exatamente. Agora, nesse ponto da transparência, essas coisas que ele fala em coletiva, falou do Roger Guedes, falou do Cantilho, falou não sei mais de quem. Do E no Flamengo? William, Do William. do Fagner. E no Flamengo, hein? Chegar no Flamengo, tiver que falar alguma coisinha ali do Pedro, ou do Arrascaeta, ou do Everton Ribeiro, ou do Felipe William, Luiz, eu vou falar um negocinho pra você. Sabe aquele dia do jogo contra o Atlético Goianiense? Que o Corinthians perdeu e ele disse que o time jogou com a barriga cheia? Por causa do jogo do Atlético Mineiro. Tá lembrado disso? Lembro, claro. Teve jogador que correu em cima dele. Teve jogador que no vestiário correu em cima dele. Fala aí, Fabrício. Não, porque tem que falar a real. Manda no WhatsApp. No Flamengo, você precisa de um entendimento do contexto. Paulo Souza se atrapalhou um pouquinho também com esse negócio No aí, viu? entendimento do contexto, precisa entender. Ele faz a preleção às 7h, o jogo é às 9h. E ele só dá a escalação de quem vai jogar às 7h. O cara não sabe nem no treino se ele vai jogar ou não. Existem algumas situações que o Vitor Pereira vai ter que se adaptar ao Flamengo. Porque o Flamengo tem jogadores ilustres, multicampeões, estrelas, que ele não pegou ainda pela frente. Então, ele vai ter que se adaptar a essa circunstância. Não sei
pelo temperamento dele, pelo que eu sei do temperamento dele, pelas pessoas com quem eu converso, se ele vai conseguir se adaptar a essa situação. Desculpa, E Praça. um baita movimento que fizeram foi trazer o Mário Monteiro de volta, né? Preparo do Jesus. Trabalhei com o Mário em Portugal, é um cara assim, gente boa demais, super bem quisto. Então ele pode ser esse elo aí para conseguir fazer essa inserção do Vitor com o elenco. A diplomacia, né? Diplomacia. Ô Zinho, eu quero te ouvir aí, hein? Se chegar do mesmo jeito no Flamengo, do jeito que foi no Corinthians, eu acho que aí vai azedar, hein, Zinho? Mas se ele fizer o trabalho dentro de campo que ele fez no Corinthians, vai dar muito certo no Flamengo. Assim, essa questão a gente está falando do comportamento fora do campo dele, né? Que eu também não vou julgar ainda antes de escutar a versão dele. Isso. Eu estou muito ouvindo, assim, a palavra que ele disse que estava indo embora por causa do problema de saúde da sogra dele, mas ele foi. Aí a gente está aqui julgando, né? A gente não, né? Eu tenho ouvido todo mundo falando e até eu também fiquei assim, cara, estranho, que surpresa. Mas eu quero ouvir o que ele vai falar. Quando Tem ele um chegar lado aqui, vai ter do Duílio, entrevista. né, Vamos Zinho? perguntar logo isso pra ele, Eu né? estou muito curioso para essa coletiva do Vitor também. Estou muito curioso. O que o Duílio falou ontem dá a entender eu estou que- ouvindo só o outro lado. Sim, sim. Eu estou ouvindo o outro lado. Então eu estou falando assim, eu não quero ainda dar uma só ouvir no outro lado, e o que ele falou que ia embora por causa disso, eu também estou com todo mundo. Caramba, pegou mal. Só que eu sou daquele cara que tem que escutar o que o cara vai falar também. Ele vai chegar aqui e vai dar entrevista. Aconteceu isso. E tomara que ele seja como o Djalma falou, bem transparente, porque ele vai precisar ser. Porque ficou mal demais, essa imagem está arranhada. Agora, essa coisa que o Pascoal está falando aí, que no vestiário correram nele, que não sei o quê, que ele pegou no pé do Roger Guedes, né, que foi citado. Foi. O Roger Guedes também na imprensa esculhambou com ele. Lembra quando o Roger Guedes fez 2 gols no jogo, ele fez 2 gols e foi para a preleção e expôs o cara. E o cara não barrou o Roger Guedes por causa disso. Eu não sei como é que foi a conversa dos dois depois disso. Então tem fala lá, fala aqui, eu já vivi dentro do vestiário, já vi de muitas coisas. Eu soube dessa história aí do cara que foi atrás dele, encontrei uma pessoa lá no Catar, grande no Corinthians, perguntei para ele, falei assim, mentira, não foi esse cara aí não. Aí eu tô doido para encontrar o Pascoal, vou perguntar pro Pascoal qual é o nome desse jogador, para ver se é o mesmo que eu fiquei sabendo. Bota no Porque grupo, uma pessoa bota no grande grupo do do Corinthians... uma pessoa grande do Corinthians falou assim, esse daí, não vou nem usar a palavra que o cara usou pra mim. O cara é meio bocudo, né? Então, tomei até um susto. Isso aí? Ih, esquece, Zinho. Fez não. Aí, quero saber se é o mesmo. Mas, resumindo, pensando dentro de campo, Isso. eu vou analisar agora sem saber da resposta do Vitor Pereira. Quando ele chegar, eu tô curioso demais, como o Praz, de ouvir essa coletiva dele para ele dar essa explicação. Estamos. Ele pegou mal. Estamos né? mesmo. Preciso fazer um intervalo Agora, aqui. dentro de campo ele é bom treinador, ótimo treinador e reconhecido e elogiado por todos pela campanha que ele fez no Corinthians. Isso é verdade. Vou pro intervalo rápido. Eu acho que assim, o ponto principal da questão é esse. É o único Não é ponto. ter saído É o do único Corinthians. ponto da questão. Se houvesse, ele está no Corinthians e foi sondado pelo Flamengo, estando no Corinthians, e ele vira para a diretoria do Corinthians e diz, poxa, o projeto desportivo lá foi com o Dorival Júnior, do que eles Ceará estão pro Flamengo. Pois é, isso tudo faz parte do futebol. Lógico. O que não pode, enfim, o que aconteceu é que o cara diz que tem um problema de saúde na família e que precisa estar ao lado da família e que não sabe nem se vai trabalhar nesse ano. Ia para casa. De tão grave, que ia para casa e tal. E 12 dias depois estava acertado com o Flamengo, Então, né? essa é a revolta. E o presidente do Corinthians ali, ele não deixou de mostrar a revolta e mostrou de uma maneira absolutamente elegante. Eu achei isso. Diga-se, o Flamengo não tem nada a ver com isso. E o O Duílio Flamengo fala. viu a oportunidade de contratar um técnico que ele acha ideal para dirigi-lo em 2023, ele foi e fez uma proposta. E o Duílio Tudo fala, faz parte. porque o Duílio foi questionado sobre o Flamengo. E ele fala, não, o Flamengo está na dele. O Flamengo contratou um técnico Lógico. que estava livre no mercado. A questão é a postura do Vitor. E eu acho que o Duílio foi muito bem na entrevista. Primeiro, pelo tom adotado. Assim, era preciso uma entrevista
crítica direta, uma resposta crítica e direta à postura do Vitor Pereira. E era mais inteligente da parte do Duílio que isso fosse feito de maneira equilibrada, de maneira ponderada, e até pelo perfil, né? O Duílio é um cara low profile, não é aquele dirigente que bate na mesa, que sai gritando, aquela coisa toda. Então, acho que para ele falar tudo que ele queria falar, tudo que ele conseguiu falar, sem ter que baixar o nível, eu acho que foi o tom adequado. Eu acho que foi corretíssimo que ele deu o nome certo às coisas, sabe? Foi mentira, questionou o caráter, foi engano, foi questão de educação. Ele deu o nome certo às coisas todas. Não ficou nada em meias palavras, né? O que o Vitor Pereira fez foi uma manobra das mais rasteiras, que eu, pelo menos, já vi no futebol. Você condicionar uma questão familiar, de doença, de uma senhora de idade, como fosse esse o único motivo para você não tocar o trabalho, e 12 dias depois você está num resort na Bahia, recebe o diretor do Flamengo num resort na Bahia e lá você fecha o contrato, né? Depois de tudo que ele falou. O Vitor Pereira mentiu, o Vitor Pereira enganou e o Duílio deu o nome certo às coisas. E agora quem tem que administrar esse pacote, que dentro das 4 linhas é bom, e agora se prova fora das 4 linhas bastante perigoso, é o Flamengo. Eu acho que... Bom, em primeiro lugar, vou repetir uma coisa que eu tenho dito. Eu quero ouvir o Vitor Pereira sobre o assunto. Porque eu acho que tenho que ouvir o outro lado para formar uma opinião com mais embasamento. Pelo que nós temos até o momento, eu concordo com o presidente do Corinthians, concordo com o Zupac sobre o tom. Não tem que xingar, não tem que fazer nada. Perguntaram, ele deu a opinião dele. Ele, por exemplo, ouviu coisas pessoais quando o Vitor Pereira disse que não ficaria no Corinthians. Ou seja, ele teve muito mais informação porque ele conversou diretamente com o técnico, né? Não são só os repórteres que fizeram entrevista, ele conversava com o técnico o tempo inteiro. E eu não veria nenhum problema do técnico trocar de clube no mundo do jeito que o futebol é hoje. Dinheiro, chance de título acima de tudo. Absolutamente. Perfeito, acho que é um direito do treinador. Concordo contigo, Paulo. Flamengo viu um técnico capaz, fez uma proposta. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Mas se foi tudo como se apresenta até agora, é óbvio que dá para criticar o treinador. Não vai dar para tudo que ele falar, que ele disser sobre o futuro. De agora em diante, as pessoas vão questionar, vão ficar com dúvida, não vão saber como é que essas coisas vão acontecer, porque se foi, repito tudo como até agora as coisas se apresentam, quero ouvir o técnico antes. Então, Birner, mas não precisava ter dito essa história da família. Não só ter dito, nada, não vou ficar, vou para outro clube. Não há nada que o Vitor Pereira possa dizer que invalida o que disse o Zupac. Esse é o meu ponto. Porque o que ele disse? E ele disse para Lili Nascimento, tá? Foi a única vez que ele verbalizou isso que era dito nos bastidores e tudo mais. Ele disse para Lili Nascimento que não poderia ficar no Brasil por causa de um problema de saúde da sogra. Que não poderia ser transferida para o Brasil por causa do problema de saúde. O fato é que ele ficará no Brasil. Portanto, pronto, aquilo que foi dito, e aí por isso que eu concordo com o que o Zupac disse, concordo com o que o Duílio disse, de maneira muito educada, dura, porém educada, porque não tem nada que ele possa dizer que vai desfazer aquela frase. O fato de que aquela frase não era uma frase verdadeira. Ele pode até dizer que, achamos um jeito e tal, mas se achamos um jeito de transferi-la, de trazê-la para o Brasil, do que quer que seja em relação a isso, era uma possibilidade que, evidentemente, poderia acontecer com ele trabalhando no Corinthians. Então, acho que esse é um ponto que não... Eu também estou curioso para ouvir o Vitor Pereira. Só não sei se eu vou acreditar no que ele vai falar. É claro. Então, a gente está todo mundo curioso para ouvir o que ele vai dizer. Evidentemente, isso vai ser muito perguntado. Aliás, dependendo de como for a entrevista coletiva, porque dependendo de quem pergunta, hoje em dia você só vai ter felicitações, parabéns, como você vê o seu novo trabalho. Tem sido assim em muita entrevista coletiva. Esperemos que esta não seja desse jeito. Mas, assim, o fato é, e esse é outro ponto que para mim é indiscutível, que o Flamengo contratou um excelente treinador, um treinador com a capacidade de tirar, eu acho, muito mais do Flamengo do que o Flamengo vinha mostrando. O nível, a gente sempre diz que o nível, os treinadores portugueses, treinadores que vêm de fora, se não a maioria, nem todos, conseguem bons trabalhos. O nível é superior. E o nível da derrapada dele foi superior aos nossos também. Estou conseguindo lembrar de alguém que tenha feito um negócio desse nível aí. Mas, realmente, não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Só que ele é engraçado, né? Ele pegou uma história e simplesmente aniquilou. Foi a história desse ano de 2022. Ele acabou com ela, porque ela não existe.
né? O torcedor, não sei o quê, lá, nunca vou esquecer, o torcedor aqui para lá, tal, acabou com tudo isso. Falou zero, é como se não tivesse existido, vou começar uma história nova, tudo aquilo era mentira, porque não existe outra palavra, né? E o Flamengo viu livre, fez a oferta. Agora, os caras, no futebol, você sente o cheiro das coisas, né? Agora, Eles sentiram bem, eles farejaram bem, falaram, vamos que isso aqui não tá muito verdadeiro. O que vão ser esses Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo dessa jogo pra ir, diria o outro. É jogo pra E ir. a torcida aqui, ó. Aqui, ó. Rapaz, né? Aqueles... Esse jogo é pra tomar o vermelho no jogo anterior. Aquela... Olha que... Garoto. Vamos ao intervalo. Nação, essa parte aí, né, que o Paulo Calçade acabou falando no finalzinho aí, né, sobre o Vitor Pereira, Flamengo e Corinthians, não, Corinthians e Flamengo, né, pelo Brasileirão na Neoquímica Arena. Vitor Pereira, no jogo anterior, vai ser expulso. Eu já pensei nessa possibilidade, entendeu? Ou ele levar cartão amarelo, né, consecutivo. Faltando 3 jogos para o jogo do Corinthians, ele leva um cartão amarelo aqui, leva um aqui e leva um aqui. Aí no jogo do Corinthians ele é suspenso por 3 cartões amarelos. Eu já pensei nessa questão aí, né? Chega a ser engraçado, né? Mas pode ocorrer, né? O Vitor Pereira, no jogo do Corinthians lá, ele ser expulso. Ele ser expulso, igual alguns jogadores fazem. Pode acontecer. O Zinho e o Jean Ott falou, né? O Vitor Pereira é um excelente treinador. Ele demonstrou isso no Corinthians, né? Com um time fraco, tecnicamente. Perdeu alguns jogadores, né? Como principalmente o Paulinho no setor de meio de campo. Perdeu o Mantuan também. O Yuri Alberto não estava em uma boa fase, depois veio se recuperando no final da temporada. O Corinthians, ele não tem aquela qualidade técnica que o Flamengo tem. Jogadores que o Flamengo tem. E o Vitor Pereira, quando ele chegou no Corinthians, ele queria implementar aquele estilo de jogo. Toca aqui, inverte lá, pressiona, rouba a bola, sei lá o quê. Depois do tempo que ele foi conhecendo o futebol brasileiro, ele foi se readaptando ao futebol, né? E ao time do Corinthians. E ele descobriu que o time do Corinthians já era um time envelhecido, né? Não tem como fazer isso. Também não teria jogadores, né? Simplesmente isso, né? Mas o torcedor corintiano, o torcedor / comentarista, né? Porque às vezes o comentarista que é corintiano acaba deixa aquele espírito torcedor subir e falar por ele mais alto, né? A pessoa que fala, como o Benja, fala que o Vitor Pereira fez um péssimo trabalho no Corinthians, é sacanagem. Com as peças que o Vitor Pereira tem, com questão de lesão, é óbvio que no começo ele escalou os jogadores em posição errada, mas depois ele foi se ajeitando. Falar que o Vitor Pereira fez um péssimo trabalho no Corinthians, com o time que tem, chegou em final de Copa do Brasil, que ninguém esperava. Ficou no G4. Não sei o que eu tenho que falar sobre essas pessoas que falam que o Vitor Pereira fez um péssimo trabalho. Óbvio, agora as pessoas vão questionar do jeito que ele saiu. E na minha opinião não foi o jeito certo. Mas questionar a qualidade técnica que o BPT como um treinador, não. Como pessoa é outra coisa, mas como treinador não tem como. Mas é isso aí, tamo junto, nação, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu e saudações rubro-negras. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. É nóis. Valeu.